Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer hoje para parar de absorver energia negativa das pessoas. Você já reparou que tem pessoas que só de chegar perto parece que já muda a sua energia? O simples fato da pessoa entrar no ambiente, o clima muda, e você que estava ali até tranquilo, de repente está irritado, cabisbaixo ou até mesmo triste. Outra situação comum é uma conversa que começa até leve, casual, de repente ela descamba para uma energia super baixa. Você muda completamente o seu estado de espírito, começa a se sentir triste para baixo, muitas vezes até mesmo com sono. E é claro que essa aqui é sim uma conversa mística e energética, mas eu tô falando de muito mais. Tô falando de como o nosso corpo, nossa mente e as nossas emoções absorvem o ambiente e até mesmo as pessoas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer hoje para parar de absorver energia negativa das pessoas. E o melhor de tudo, sem ser obrigada a se afastar de todo mundo ou virar uma pessoa fria, fechada, que não se importa com os outros. E fica até o final, porque a última estratégia é a mais interessante. Ela mudou a minha vida e pode mudar a sua também. E a primeira forma de começar o seu dia sem absorver energia negativa é começar reforçando para você mesmo que você quer sim ter um dia leve, um dia interessante e um dia prazeroso de se viver. Muitas vezes a gente já acorda no automático, já acorda com o celular na mão, ou então já acorda atrasado, correndo a milhão, tendo que fazer um monte de coisa, se arruma correndo, mal come, sai de casa correndo, e aí a receita tá pronta para você ter um dia péssimo, porque você começou o seu dia já, sabe, sem ter nem tempo de respirar, sem ter nem tempo de se entender, de entender que você tá no seu corpo, de entender que você tá no mundo. Então, quando vê, o seu dia vai sendo tomado por coisas sem você ter a menor consciência do que você está fazendo, sem você ter nenhuma escolha, nenhum poder sobre o seu dia. Agora, imagina só começar o seu dia com a decisão consciente de ter um dia bom, de ter um dia positivo. A coisa não poderia ser muito melhor? E uma coisa que virou a chave para mim nesse sentido é que logo que eu acordo e antes de fazer qualquer coisa, antes de falar com qualquer pessoa, eu tiro 10 segundinhos e digo para mim mesma: hoje eu só aceito o que me faz bem. Hoje eu escolho ter um dia maravilhoso. E é uma coisa tão simples, sabe? É uma coisa que não vai tomar 10 segundos do seu dia, mas já te coloca em uma outra posição na vida. Você já vai para uma posição de escolha, vai para uma posição de quem tá com as rédeas da vida na mão. Isso significa que nada de ruim vai acontecer no seu dia? Não. Qualquer coisa pode acontecer no seu dia, mas você já começa com a outra postura, sabe? Talvez até mesmo sua forma de reagir às coisas pode ser diferente. Pode ser que uma besteira, às vezes uma coisinha irrelevante, que poderia te afetar, que poderia te deixar mal já de cara, de repente já não vai ter o mesmo impacto. Porque você fez a escolha consciente de começar o seu dia bem. E o mais legal é que essa frase não te isola de ninguém, não te isola do mundo, não te isola de todas as possibilidades que podem acontecer com você. Você continua vivendo, ouvindo as pessoas, indo para o trabalho, fazendo todas as suas tarefas normalmente. A diferença é que você tomou uma decisão consciente de já olhar para a vida com um olhar mais positivo, de já olhar para a vida com uma energia mais positiva. E aí você começa a entender que você não é obrigado a aceitar a energia que as pessoas jogam em cima de você sem sequer refletir sobre o que está acontecendo. Você tem a escolha de como você vai reagir às coisas. E tudo isso parte de uma decisão consciente. Outra forma super interessante de parar de absorver a energia negativa das pessoas é começar a se observar e observar como seu corpo reage diante de determinadas presenças ou mesmo de determinadas conversas. Sabe aquela sensação estranha que às vezes a gente sente quando entra num ambiente pesado? Ou mesmo aquela dorzinha de cabeça super estranha que surge do nada depois de conversar com uma pessoa esquisita? Outras possibilidades de sensações são um aperto no peito, um pouco de falta de ar, um pânico que vem do nada, ou até mesmo um cansaço repentino. Tudo isso são formas do seu corpo te dizer que você está absorvendo energias negativas. E essas energias podem vir tanto do ambiente quanto de outras pessoas. O problema é que na correria do dia a dia, a gente acabou aprendendo a ignorar esses sinais. E aí você toma um café, engole a emoção e continua sorrindo. E assim vai empurrando. Mas o corpo não esquece, ele vai acumulando e uma hora ele cobra. Por isso, essa dica aqui é quase um superpoder disfarçado. Comece a reparar como você se sente na frente de determinadas pessoas ou situações. Você fica mais tenso? Seu estômago embrulha? Você começa a sentir pânico? Você respira da mesma forma? Esses são sinais preciosos, porque eles te ajudam a entender quem são as pessoas que te fazem mal, quem são as pessoas que estão afetando a sua energia. E sabe qual é a melhor parte? Quando você começa a ouvir seu corpo, fica muito mais fácil se proteger, sem precisar brigar, discutir ou se justificar. Isso porque no momento em que você começa a perceber que o seu corpo está ficando estranho,
você já arruma meios, ferramentas de sair daquela situação, de sair de perto daquela pessoa, de fazer outra coisa, de mudar de assunto, seja lá o que for, para bloquear que esse tipo de energia chegue até você. Outra lição muito importante para parar de absorver energia negativa das pessoas é parar de absorver o que não é seu. A gente vive num mundo onde reclamar é não só um vício, mas um hábito que é inclusive valorizado pelas pessoas. É muito comum a gente chegar no trabalho e reclamar com o colega, reclamar do trânsito, reclamar do frio, reclamar do calor, reclamar da vida, reclamar do trabalho, reclamar da família. Só que tem gente que leva isso ao extremo. E de repente você tá ali ouvindo, às vezes a pessoa fica 10 minutos, 20 minutos, meia hora ali enchendo a sua cabeça de tralha, enchendo a sua cabeça de reclamação e você vai absorvendo. De repente você tá mal por uma questão que nem é sua. E isso é muito mais comum do que parece. A gente entra numa conversa leve e sai dela totalmente carregado de energia ruim que nem é sua. Mas aqui eu vou te falar uma coisa que mudou a minha forma de lidar com isso. Sempre que alguém chega perto de mim e já começa ali a desentulhar todos os problemas dela perto de mim, conscientemente eu penso: essa energia é dele, não é minha. Essa vibração é dele, não é minha. E essa frase, por mais simples que pareça, acaba funcionando como um escudo emocional, porque instintivamente você percebe que aquilo está chegando até você e conscientemente você já bloqueia. No momento em que você toma consciência de que aquilo não é seu, aquilo não chega até você, não te invade, não domina as suas emoções. Imagina isso como um guarda-chuva emocional. A chuva cai, a reclamação, o drama, o peso, mas você não se molha inteiro. É como se isso passasse por volta de você, mas você tá aqui, íntegro, na medida do possível. E sabe o que é mais interessante? Quando você não entra na energia da pessoa, ela sente. Ela para de despejar tanto. É como se ela percebesse que aquele tipo de conversa já não tem mais tanto espaço para você. E cabe a você colocar esses limites. Então guarda essa mensagem para você. Nem tudo que chega até você é sobre você e precisa te afetar. Na verdade, na maioria dos casos, o que chega até você não é sobre você. É sobre quem tá falando com você. E cabe a você se proteger disso. Agora eu vou falar da forma mais clássica atualmente de absorver energia negativa e 9 entre 10 pessoas passa por ela com toda certeza. Eu tô falando do tipo de conteúdo que você consome. Então a lição aqui é: filtre o seu feed. E olha que eu não tô falando só de Instagram. O seu feed vai muito além das redes sociais. Ele inclui tudo que você consome durante o dia, seja por meio das notícias que você consome, das músicas que você escuta, das conversas que você participa ou até mesmo só observa nos grupos de WhatsApp, por aí vai. A pergunta que você tem que se fazer é: que tipo de conteúdo você está colocando para dentro de si mesmo? Que tipo de conteúdo você está colocando no seu drive interno? E que tipo de energia que isso está trazendo para você? Você pode até pensar: ah, mas é só diversão, não me afeta tanto assim. Mas no acumular das horas, no acumular do dia, notícia ruim e música que coloca para baixo, e grupo de WhatsApp falando só besteira, ou só fake news, e mais as redes sociais, e um feed entulhado de coisa negativa, de coisa pesada, isso acumula sim e pesa bastante a sua energia. Então acaba que muitas vezes a gente está sempre vendo o outro como aquele que porta a energia negativa, mas não observa o que a gente está colocando para dentro de si mesmo. Por isso aqui eu vou te deixar um convite. Faça uma faxina digital e mental. Dá uma olhada nas contas que você segue nas redes sociais, dá uma analisada em que tipo de mensagem que elas trazem para você, que tipo de energia que elas trazem para você. E se não faz mais sentido, deixa de seguir. Agora, se mesmo assim o algoritmo insistir em te mandar coisa pesada e coisa negativa, de repente tem a ver com o que você está pesquisando. Pode ser uma boa começar a pesquisar por coisas mais leves, conteúdos mais de limpeza energética, conteúdos de emoções mais positivas, e aí pouco a pouco as coisas que vão começar a aparecer para você vão ser coisas mais leves e que vão te agregar coisas mais positivas. Ah, filtrar o seu feed não é viver numa bolha, é só escolher com consciência aquilo que vai entrar na sua mente e no seu coração. Tem uma coisa que é essencial para mim, para que eu consiga terminar o meu dia com leveza e me sentindo bem. E essa coisa é ter um lugar de descarrego, um lugar onde eu possa ir e estar uns instantes ali sozinha, em silêncio, como se fosse descarregando mesmo tudo que eu ouvi durante o dia, tudo que chegou até mim. Isso porque durante o dia a gente vai acumulando um monte de coisa sem nem perceber. Uma conversa atravessada, um comentário que te incomodou, uma cobrança que ficou martelando na sua cabeça, e ali vai acumulando lixo e energia negativa dentro de você. E se você não descarrega isso em algum lugar, adivinha só, vai ficar tudo guardado e acumulado aí no seu corpo. Quando menos espera, sua imunidade está baixa, você está adoecendo uma vez atrás da outra, você está ansioso. Por que será? Porque você acumulou um monte de energia negativa em si mesmo. O que eu faço nesse sentido? No meu horário de almoço, quase todos os dias, eu tiro um tempinho para sair
do ambiente onde eu trabalho e vou para um ambiente silencioso, um ambiente sossegado, onde eu posso estar sozinha. Eu tenho a sorte e o privilégio, de certo modo, de trabalhar num lugar que é arborizado, que tem bastante contato com a natureza. Se você não tiver essa sorte, procura um lugar que seja ao menos vazio, ao menos silencioso, onde você possa estar uns minutinhos mais em paz, uns minutinhos descarregando, sabe? De tudo aquilo que você foi acumulando durante o dia. Faz essa experiência e observa como que você vai chegar no final do dia. E se for possível, transforma esse momento num mini ritual, algo que o seu corpo e a sua mente comecem a reconhecer como um momento de alívio, um momento de descarrego mesmo. E isso não é fuga, tá? É higiene emocional, porque a verdade é uma só. Todo mundo acumula coisa ruim. A diferença é que algumas pessoas aprendem a soltar e outras vão acumulando, até explodir. Qual dessas pessoas você quer ser? Por fim, essa é a lição mais poderosa, que mais mudou a minha vida no que se refere a não pegar a energia dos outros pra mim, que é entender que eu preciso cuidar da minha vibração e não da dos outros. A verdade é dura, mas ela é libertadora. A única pessoa que a gente realmente pode mudar é a gente mesmo. Porque uma coisa é certa, você não vai conseguir fazer o seu colega de trabalho parar de reclamar, nem vai conseguir impedir a sua família de te trazer problema. A gente não consegue controlar o humor dos outros. O que a gente consegue controlar é como a gente sente, como a gente reage aos outros e como cuidar da gente mesmo. E aqui vai a grande sacada dessa ideia. Quando você fortalece sua própria vibração, as coisas começam a te atingir muito menos. A ideia é mais ou menos assim. É como se você fosse uma antena. E se a sua frequência está alinhada com paz, foco, gratidão, as coisas que são fora dessa frequência podem até aparecer, mas elas não vão ficar grudadas em você. E não é que essas coisas vão deixar de existir, é que você começou a mudar por dentro. Mas tem pequenas coisas que funcionam super bem se forem feitas com constância. Dormir melhor, evitar estar tão perto assim de gente que vive no caos, ouvir uma música que te faz sentir felicidade, fazer algo legal por você mesmo, nem que seja por 5 minutos, falar com pessoas que te colocam pra cima, que te fazem se sentir bem e principalmente lembrar que você não tá aqui na vida pra consertar ninguém. A única pessoa que você tem o poder de elevar, de aprimorar e de aproximar cada vez mais de boas vibrações, de boas energias é você mesmo. E se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Isso porque a gente vive num mundo tão acelerado, tão cheio de tarefas, que é muito raro conseguir parar uns minutos que seja para consumir um conteúdo que pode te acrescentar algo de bom. E se esse vídeo te ajudou a enxergar que você não precisa carregar tudo e todos nas suas costas, eu já fico bastante feliz. E lembra que proteger a sua energia não é egoísmo, e sim responsabilidade com a sua saúde mental, emocional e até mesmo física. E se alguma dessas ideias tocou em você de um jeito especial, me conta aqui nos comentários, vou adorar ler o que você tem a dizer. Se cuida, tá? A sua energia é preciosa e você também. Um grande abraço e até a próxima!